Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 297, Marcos, de 8 a 10. Bora lá? Marcos 8. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Desculpa, vocês recolheram? 7, responderam. E ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Suplicando-lhe que tocasse nele, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se, para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, ainda outros, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu de que não contassem a ninguém a respeito dele. Então, ele começou a ensiná-los. O filho do homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos 9. E acrescentou: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Em seguida, apareceu uma nuvem que os envolveu. Dela saiu uma voz, que disse: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Então, eles lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam,
porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ressuscitará. Contudo, não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, recebe a mim, e quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em verdade, lhes digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. E se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno. Desculpem, onde o fogo nunca se apaga. E, se o seu pé o induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. E, se o seu olho o induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher comete adultério contra ela. E, se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Alguns traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou, desculpem. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência.
Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, de Deus. Desculpem. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade, lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão a gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permite-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se. Ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês amanhã aqui novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.